Assistem aqui agora, domingo, dia 3 de dezembro, 8h30 da manhã, estamos aqui ao vivo para um tema muito importante, que é o inchaço da próstata, o aumento da próstata, a hiperplasia prostática benigna e de que formas nós podemos reduzir esse problema que acomete tantos homens. Então, se você está preocupado com o aumento da sua próstata e quer evitar os sinais e sintomas de hiperplasia prostática benigna quando envelhecer, você definitivamente precisa assistir esse vídeo, porque eu vou te dar grandes dicas de como utilizar alimentos muito comuns e muito acessíveis para nós como remédio para reduzir o tamanho da sua próstata. Então o que a gente vai ver nesse vídeo aqui hoje? O que é a próstata e qual é a função dela? O que é o aumento da próstata? Quais são os sinais e sintomas de próstata aumentada? Quais medicamentos são utilizados geralmente para tratar esse problema e como eles funcionam? Que alimento funciona de forma parecida com essas medicações? E eu vou te mostrar também os dados dos estudos mostrando o quão eficazes podem ser os alimentos e suplementos para encolher a próstata aumentada. E também vou falar dicas específicas para reduzir o tamanho da sua próstata sem medicações. Então você já viu que esse vídeo aqui, que essa live vai ser top, principalmente para aqueles colegas meus, homens que têm próstata e que devem prestar muita atenção com a hiperplasia prostática benigna e também com o câncer de próstata. Ó, já vai escrevendo aí nos comentários, já vai colocando aí no chat de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora, tá bom? Eu quero saber de onde você tá falando e também me conta se você tem ou conhece alguém que tenha problemas na próstata. Se você é mulher e não tem próstata, já compartilha esse vídeo com algum homem que seja importante na sua vida. E o que é a próstata e qual é a função da próstata? Eu quero ver o pessoal comentando aí de onde estão me assistindo. O pessoal está muito quieto hoje domingo. Então já escreve aí no chat, já escreve aí nos comentários. Então, a próstata, ela é uma glândula do homem, presente, né, do tamanho de um anós e localizada logo abaixo da bexiga, em torno da uretra, e que é o tubo que leva a urina da bexiga para fora do corpo. Então, a próstata, ela é do tamanho de uma noz, está localizada logo abaixo da bexiga, em torno da uretra, que é o tubo que leva a urina da bexiga para fora do corpo. E a função da próstata é produzir o líquido prostático, que é uma parte importante do sêmen, para ajudar na mobilidade dos espermatozoides. A próstata também regula o fluxo urinário e impede que o sêmen se misture com a urina durante a ejaculação. Mas o que é o aumento da próstata, também chamado de hiperplasia prostática benigna ou HPB? Pessoal, antes de eu falar, já vai deixando o like, hein? Porque quando você dá o like, você vai fazer com que uma outra pessoa que você nem conhece tenha acesso a esse conteúdo. Então essa outra pessoa que você não conhece, ela pode ter a próstata aumentada e quando você dá o like, você vai ajudar essa pessoa a reduzir o tamanho da próstata dela, a reduzir as chances dessa pessoa apresentar câncer de próstata. Então imagina, o seu like pode prevenir um caso de câncer de próstata. Olha o poder do seu like. Então, ó, não tenha medo, aperte, afunde o seu dedo no like. Porque o aumento da próstata, a hiperplasia prostática benigna, é um aumento benigno, não cancerígeno da próstata e que acomete 80% dos homens acima de 70 anos. E essa incidência, ela vai aumentando de acordo com a idade. Então, antes dos 40 anos, é muito raro alguém ter hiperplasia prostática benigna. Então eu tenho 30, vou fazer 31 agora em janeiro, eu provavelmente não tenho hiperplasia prostática benigna, mas depois dos 40, 8% dos homens têm, depois dos 50, 50% dos homens têm, e depois dos 70, 80% dos homens têm. Então muitos homens precisam ou precisarão tomar medicamentos para esse problema um dia. Porque quando a próstata pressiona a uretra, isso gera incômodos, grandes incômodos. Os sinais e sintomas são muito chatos. Por quê? Porque obstrui a uretra,
gerando dificuldade para iniciar ou interromper a micção, o jato urinário fica fraco, fica gotejando, a pessoa fica com uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, um aumento da frequência urinária, tem que ir toda hora no banheiro, urgência para urinar, não consegue aguentar muito tempo sem ir ao banheiro e também acorda à noite várias vezes para urinar, prejudicando o sono. E o que causa esse aumento da próstata? É o efeito cumulativo da testosterona na próstata. Então, nós temos uma enzima chamada 5-alfa-redutase. E essa enzima, ela converte a testosterona num metabólito chamado dihidrotestosterona. E essa dihidrotestosterona estimula a proliferação de células musculares lisas e de células epiteliais na glândula, causando, dessa forma, o aumento, a expansão do tamanho da glândula. E também alguns fatores de risco para a hiperplasia prostática benigna, como a idade, o histórico familiar e hábitos. Então, a pessoa que tem uma má alimentação, uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa que é sedentária, essa pessoa tem maior risco de apresentar não só a hiperplasia prostática benigna, como também o câncer de próstata. E quais são os medicamentos que geralmente são utilizados para aumentar que são geralmente utilizados para o aumento da próstata, ou seja, para reduzir o tamanho da próstata, e como esses medicamentos funcionam? Existem duas grandes categorias para o tratamento do aumento da próstata: os bloqueadores alfa, os alfa-bloqueadores, e os inibidores da 5-alfa-redutase. Os alfa-bloqueadores, o mais famoso é a tanzulosina, que relaxa o músculo liso e, em tese, melhora também o fluxo urinário, controla os sinais e sintomas da hiperplasia. E os inibidores da 5-alfa-redutase, como a finasterida e a dutasterida, eles interrompem a conversão da testosterona em dihidrotestosterona. Então, em tese, uma vez inibindo essa conversão, não vai haver aumento do tecido muscular liso, do tecido epitelial na glândula, e aí ela não vai crescer de tamanho. E a gente pode replicar esses efeitos dos inibidores da 5-alfa-redutase com alguns alimentos e suplementos específicos. Então, essas informações que eu vou te mostrar aqui, elas vão te deixar de queixo caído quando você observar, quando você perceber o quão poderosas podem ser essas estratégias para reduzir o tamanho da sua próstata, aliviar os sinais e sintomas, diminuir os níveis de PSA, que é o antígeno prostático que a gente dosa no sangue, e até mesmo reduzir o seu risco de câncer de próstata. Então, pessoal, que nutriente será esse que possui esse efeito incrível, que pode inibir a 5-alfa-redutase e, dessa forma, melhorar os sinais e sintomas de próstata aumentada? Alguém tem alguma dica, algum palpite de que nutriente é esse? Ou melhor, para ficar mais fácil, onde nós encontramos este nutriente? Escreve aí, pessoal, no chat, escreve aí nos comentários. O pessoal está interagindo pouco hoje, deve ser porque é domingo, 8h30 da manhã, 8h38 da manhã, o pessoal está dormindo, deve ser por esse motivo. Mas, pessoal, esse nutriente que é capaz de melhorar os sinais e sintomas da próstata aumentada é o licopeno. O licopeno, ele inibe a 5-alfa-redutase, como eu falei, ele também inibe a ciclooxigenase, isso mostra que ele tem uma função anti-inflamatória. Então, por esse motivo, por inibir a ciclooxigenase, por inibir a inflamação e por inibir também a 5-alfa-redutase, o licopeno ele tem uma ação dupla para reduzir o tamanho da próstata. Mas o que é o licopeno, doutor João? Onde que a gente encontra o licopeno? Pessoal, eu trouxe aqui a nossa fonte mais famosa de licopeno, que é o nosso querido tomate. Pois é, pessoal, o tomate, ele é uma das fontes, né? Existem outras fontes, como a gente vai falar, mas o tomate é a principal, é a que a gente encontra com mais facilidade. Doutor, serve só o tomate? Pode ser o ketchup? Pode ser a massa de tomate, o extrato de tomate? Eu vou te falar sobre isso já já. O licopeno, ele é o pigmento vermelho encontrado em frutas e vegetais e ele é bem semelhante à vitamina A. Como eu falei, ele tem propriedades anti-inflamatórias e também tem propriedades antioxidantes. E depois que a gente ingere o licopeno, ele se concentra em alguns órgãos,
principalmente na próstata. E quais são os alimentos que possuem licopeno? Frutas e vegetais vermelhos ou rosados, como por exemplo, morango, como por exemplo, tomate, melancia, goiaba, mamão papaya. Então, todas essas frutas, na verdade todas essas que eu falei são frutas, todas elas têm licopeno. Mas o alimento número 1 para reduzir a próstata é esse aqui, pessoal. É o tomate, que é o melhor aliado para prevenir e tratar o aumento da próstata e também reduzir o risco de câncer de próstata. Mas e aí, doutor João, você está falando isso, mas quais são os estudos que comprovam isso que você está falando? Pessoal, vários estudos já foram feitos sobre os efeitos do licopeno na próstata. E quais foram os resultados? Que, por exemplo, se você consumir 14 miligramas de licopeno por dia, que você vai ver que não é nada demais, que não é uma quantidade absurda de licopeno, você tem um risco 21% menor de desenvolver a hiperplasia prostática benigna quando comparado a um grupo de pessoas que come apenas 5 miligramas por dia. Então, não se preocupe, porque 14 miligramas por dia é muito fácil de bater essa meta, seja pelo alimento, seja pela suplementação. Então, beleza, já entendeu que quando você consome 14 miligramas de licopeno, quando você está ali no extrato das pessoas, né? na faixa, no grupo de pessoas que consome, que tem um maior consumo de licopeno, você tem uma redução de 21% do risco de desenvolver a hiperplasia prostática benigna. Mas e se você já tiver aumento da próstata, se você já apresentar sintomas? Então, o que os estudos mostraram? Que a suplementação com 500 miligramas de licopeno 2 vezes ao dia pode reduzir em até 44% os sintomas, enquanto o uso de 5 miligramas de finasterida reduz em torno de 23%. Então você vê aí, tudo bem, que não dá pra gente comparar, porque são vários outros fatores que estão relacionados, que estão dentro dessa equação, mas a gente pode ver que o licopeno tem um resultado até mesmo superior do que a finasterida, do que o inibidor da 5-alfa-redutase, em alguns casos, e com menos efeitos colaterais. Então, esses estudos eles foram feitos em populações e com métodos de avaliação muito parecidos. Então, o licopeno ele pode sim ser mais eficaz do que a finasterida. Beleza, falamos sobre sinais e sintomas, mas e agora? Em relação ao volume miccional pós o ato de urinar, né? Que é algo que também incomoda bastante as pessoas que têm hiperplasia prostática benigna. Será que teve alguma diferença? Será que o licopeno também agiu? Ou foi apenas nos sintomas, mas quando foi medir não teve diferença? Pois é, teve diferença. Tomando 500 miligramas de licopeno 2 vezes ao dia, houve uma redução de 48% do volume residual pós-miccional. Então, se a próstata está bloqueada, se a próstata bloqueia a uretra, o que a gente espera? Que na uretra, que na bexiga, na verdade, fique um grande volume pós-miccional. Então o licopeno, ele reduziu a próstata e aí por esse motivo também reduziu o volume residual pós-miccional, porque a urina conseguiu passar mais livremente pela uretra. Além disso, 500 miligramas de licopeno, 2 vezes ao dia, também reduziu em 25% os níveis de PSA. E como a gente sabe, os níveis de PSA se correlacionam com o tamanho da próstata. Então, quanto mais alto for o seu PSA, maior a probabilidade da sua próstata estar aumentada. Beleza, estamos falando do suplemento. Mas e aí? Será que se eu comer tomate? Será que se eu comer pasta de tomate, extrato de tomate, será que eu também vou ter esses benefícios? Aqui, ó, pessoal. Tá aqui, ó, o extrato de tomate. O que eles mostraram nos estudos também? Que se você consumir 3 colheres de sopa de pasta de tomate, de extrato de tomate, todos os dias por 10 semanas, isso aí gerou uma redução de 11% dos níveis de PSA. Então, pessoal, olha o quão relevante é essa informação. Eu tô te falando aqui que o consumo de tomate pode reduzir os seus níveis de PSA, pode reduzir o tamanho da sua próstata. Então o licopeno, pessoal, ele ajuda, seja na suplementação, seja na alimentação. Mas aí você pode me perguntar, bom, se o PSA
é um indicador de câncer de próstata e é inclusive um exame de rastreio para avaliar a presença desse câncer, quando nós reduzimos o PSA, nós também reduzimos o risco de câncer? E a resposta, pessoal, é sim. A resposta é sim. Então, olha, 83% menos chance de câncer de próstata entre quem tem níveis mais elevados de licopeno na corrente sanguínea. E aí, eles viram também que 2 porções de molho de tomate por semana reduz em 23% o seu risco de câncer de próstata. Pessoal, olha o quão valiosa, o quão importante é essa informação. O que ela está dizendo? Que se a gente consome licopeno, provavelmente os nossos riscos de desenvolver câncer de próstata diminuem muito. Então, pessoal, o licopeno e o tomate, o que eles podem fazer? Diminui o risco de hiperplasia prostática benigna, de aumento da próstata, reduz os sinais e sintomas da hiperplasia prostática benigna, reduz os níveis de PSA e também reduz o risco de câncer de próstata. Olha o valor que é colocar o tomate na sua dieta. E quanto de licopeno você deve ingerir para se encaixar no grupo de maior consumo e ter mais chances de aproveitar os benefícios. Então, como eu falei, né, nesses estudos o consumo era entre 9 a 14 miligramas por dia. Os suplementos prontos, eles contêm até 60 miligramas por cápsula. E se você quiser ter os 500 miligramas, como eu falei que foi avaliado em alguns estudos, é melhor você falar com o seu médico e mandar manipular em alguma farmácia de confiança. Mas como que a gente vai aproveitar o licopeno dos alimentos, que é sempre o mais ideal, né? Porque a gente não precisa mandar manipular, não precisa passar por um médico, não precisa pedir na farmácia, não precisa gastar tanto dinheiro. Então, o ideal, né, é a gente garantir a quantidade ideal de licopeno na dieta. Então, como que a gente vai aproveitar o licopeno dos alimentos? Então, ó, para você ter uma ideia, 170 gramas de licopeno tem cerca de 50 miligramas, 170 gramas de pasta de tomate tem cerca de 50 miligramas de licopeno. Então, ó, o que eu falei? 14 miligramas por dia. Vamos botar aí 15 miligramas por dia que seja, pra gente arredondar aí para cima. 15 miligramas por dia. 170 gramas de tomate tem 50 miligramas. Então, se você comer ali 50 gramas de pasta de tomate, você já vai bater a sua meta de licopeno. Ou uma xícara de molho de tomate tem 35 miligramas de licopeno. Aqui, ó, molho de tomate, pasta de tomate, passata de tomate, são todos muito parecidos. Um tomate médio tem 6 miligramas de licopeno. Então, em tese, se você comer 2 tomates e meio por dia, você já vai bater a sua meta de licopeno. Ou uma colher de sopa de pasta de tomate tem 5 miligramas. Se você tomar 3 colheres de sopa de pasta de tomate, 15 miligramas. Já bateu a sua meta. 14 miligramas também tem meia xícara de molho de tomate, ou 3 colheres de pasta de tomate, ou 2 a 3 tomates médios. Então, não tem dificuldade de bater a meta de licopeno por dia. Doutor, ketchup tem licopeno? Tem licopeno. Ketchup tem licopeno. A questão é, você tem que ver quais são os outros ingredientes do ketchup, porque às vezes tem outros ingredientes que não são tão interessantes assim para a sua saúde. Então, pessoal, não tem mistério, né? Se você tomar 3 colheres de sopa de molho de tomate todos os dias, você vai bater a sua meta de licopeno, você vai diminuir o risco de câncer de próstata, de hiperplasia prostática benigna, vai reduzir os sintomas se você tiver os sintomas. Mas olha, uma dica, tá bom? Esse aqui, ó, especificamente, vou falar aqui do elefantinho, tá? Não ganho nada não. Mas esse aqui é um dos melhores. Primeiro porque ele é um preço acessível e segundo que ele só tem 3 ingredientes: tomate, açúcar e sal, tá? Então esse é o ideal. Quanto menos ingredientes, melhor. Óbvio que seria até melhor se não tivesse açúcar, mas tem pouco açúcar aqui também, não tem muito açúcar não. Se você pegar o de outras marcas, você vai ver um monte de condimento, um monte de ingredientes que você nem sabe para que serve. Então é ideal manter o mais natural possível, tá bom? Então se você puder comer 2 tomates por dia, tá perfeito, tá maravilhoso. E se você não quiser tomar suplementos, ou se você não gostar de tomate, quais são as outras opções dentro da nossa alimentação que são ricas em licopeno? Pessoal, melancia,
riquíssima em licopeno. Então 100 gramas de melancia já vai te dar mais do que o necessário para você bater a sua meta de licopeno. Outra fruta, a goiaba. Então 100 gramas de goiaba ali, uma goiabinha, também já vai ser suficiente. Ou até mesmo o mamão. Então metade de um mamão já vai ser a quantidade de licopeno que você precisa. E pessoal, você sendo um jovem, você sendo mais velho, o licopeno vai ajudar muito na sua saúde. E como que a gente maximiza o licopeno encontrado nos tomates? Então, ó, em relação à parte de refrigerar, de congelar, não precisa ficar preocupado, porque o licopeno ele é estável, mesmo quando congelado, enlatado ou refrigerado. E é ideal que você cozinhe o tomate para aumentar a biodisponibilidade do licopeno. E até mesmo porque o licopeno ele é lipossolúvel, ele é solúvel em gorduras, ou seja, ele precisa de uma gordura para ser melhor absorvido. E é por isso que o ideal é cozinhar os tomates ou o molho de tomate no óleo de coco ou no azeite de oliva. Então, a melhor opção, eu até cozinhei ontem, eu fiz aqui um ragu de cordeiro com molho de tomate, a melhor opção é fazer um molho de tomate bem rico, bem saboroso, para você garantir o seu aporte de licopeno diário. Não precisa comer todos os dias, pessoal, mas se você comer ali 2 a 3 vezes por semana, já vai ajudar bastante. Então o que a gente conclui desse vídeo aqui? Que o licopeno é uma substância excelente para a saúde da próstata e que você deve aumentar ou incluir o tomate na sua dieta pelo menos 2 vezes por semana. Se você não quiser comer tomate ou as frutas que eu falei aqui, vale a pena você avaliar também, considerar a possibilidade de iniciar a suplementação, tá bom? Mas pessoal, tanto a hiperplasia prostática benigna quanto o câncer de próstata são doenças multifatoriais, que são causadas por uma diversidade de fatores, por hábitos, por genética, mas principalmente pelos seus comportamentos, pelas escolhas que você faz no dia a dia em relação à alimentação, em relação à atividade física, ao gerenciamento do estresse, à qualidade do seu sono. Então tudo isso vai sim influenciar no seu risco de desenvolver esses problemas. Então olha, se você quiser mudar o seu estilo de vida, se você para um estilo de vida melhor, onde você tenha mais saúde, mais energia, mais disposição, mais vigor físico, eu recomendo muito que você leia o meu livro O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos. Eu deixei o link aí na descrição, então é o primeiro link da descrição, ou o link fixado nos comentários para você adquirir o seu livro, comprar, ler, colocar em prática e iniciar a contagem regressiva para a sua vida se transformar para melhor, que eu tenho certeza que quando você colocar em prática, isso vai acontecer, ok? Então clica aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. E vamos aqui para o nosso chat. Pessoal, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque compartilhar saúde é um ato de amor. Então, em vez de compartilhar notícia falsa, fofoca, em vez de falar mal do vizinho, ou da prima, ou do primo, ou da mulher que te largou, ou do homem que te largou, compartilhe esse vídeo, tá? Se você for mulher, não tiver próstata, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que você tem um homem na sua vida, nem que seja o seu filho, nem que seja o seu pai, o seu irmão, o seu sobrinho, o seu marido, o seu tio. Envie este vídeo para uma pessoa que vai se beneficiar dele. Então eu conto com você para a gente fazer essa mensagem viralizar. Um abraço para Luzia Pacheco. Obrigado, Luzia, pela sua mensagem. Um abraço também para o João Guimarães, meu xará lá de Curitiba. Para a Jussara Alves, de Macaé. Para a Ventura dos Santos Baduquilênia, lá de Angola. Maravilha! Também para o meu amigo Luiz Fernando Ruiz, de Bonguelândia, distrito do interior de Minas Gerais. Esse povo é muito engraçado mesmo. Um abraço para Cida Barreto, lá de Guarulhos. Um abraço também para o Caio Doog, falando que é bom comer babosa. Caio, a babosa é muito boa, tá bom? Para vários motivos, para vários objetivos da nossa saúde. O Luiz Fernando aqui, Luiz Fernando Ruiz, falando que já compartilhou no grupo do Zap, dizendo que os amigos precisam saber disso. Sim, os amigos precisam saber disso. Os homens, todos aqueles portadores de próstata, precisam saber desta informação. Oberdan Santos. Doutor, tomate tem alto teor de potássio
e isso faz mal para quem tem problemas renais. O ovo também, o que fazer? Ô Berdan, qual é o problema renal? É uma doença renal crônica, estágio avançado, em que a pessoa precisa fazer diálise? Ou é uma doença renal crônica ali, estágio 1, estágio 2? Se for estágio 1, estágio 2, não tem por que restringir tanto o consumo de potássio assim. Agora, se for um paciente que já faz diálise, se for um paciente que já tem alterações urinárias, que é um paciente transplantado ou um paciente transplantado ou coisa do tipo, aí vale a pena prestar mais atenção nisso, ok? Um abraço para Irondina Moniz, falando que o marido está com gânglios nas virilhas, estavam inchadas e dói. Irondina, bota seu marido para investigar isso aí. Um abraço para Marlene Oliveira. O Caio Dog, tomate devemos comer como sem casca e sem semente? Responde, grato, tô gostando da sua palestra. Caio, eu como com tudo, com casca e com semente. Comigo não tem esse lero-lero não. Eu como direto, não tiro nada, como tudo. Tem gente que gosta de tirar semente. Eu não tiro nem a semente. Eu como tudo, beleza? Um abraço ao Roberto Veiga, de Araruama. Aí, o Caio Dog, meu PSA tá 11. 11 tá alto, hein? Tá alto esse PSA, Caio. Vamos ver se o tomate ajuda a reduzir esse PSA, beleza? Um abraço para o Felipe Alves da Silva, para a Madalena Inácio, para a Tânia Regina e para o Jorge Graça, lá de Moçambique. Valeu, Jorge. Um grande abraço para você, hein? Também um abraço para o Altair, de Uruçuí, Piauí. Grande abraço, meu amigo Altair. Um abraço também para Margarete Silva, Juraci, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E um abraço também, um beijo para a Bianca Souza. Pessoal, vou lá curtir o meu domingo e eu desejo o mesmo para você. E mando aqui um abraço para a Sueli Donizete. Bom dia, doutor. As mulheres podem comer tomate? Também reduz o risco de câncer também em mulheres? Sueli, mulheres, em tese, não têm próstata, né? Pelo menos aquelas que nasceram mulheres, não aquelas que se tornaram mulheres com o passar do tempo. Não vamos nem entrar nesse assunto, porque é um assunto muito polêmico. Então, as mulheres podem sim comer o tomate. Então, pelo fato da mulher não ter próstata, ela não vai reduzir o risco de câncer de próstata, mas vai reduzir o risco de outros cânceres, porque o tomate, o licopeno, ele é anti-inflamatório e antioxidante, então ele vai ajudar de forma geral toda a saúde do seu corpo, tá bom? Um abraço para Graça Alves de Brito, lá da Bahia, para o Francisco Grondona. Olá, doctor, buen trabajo, te felicito, te saludo desde Argentina. Francisco Grondona, muchas gracias. Muitas graças, meu amigo. Um abraço para tu, ok? Um abraço para o Antônio Luiz Soares, PSA 4. PSA 4 tá ali, né? Tá ali no limite. Ô, Berdan, muito obrigado, doutor. É ter cuidado nas taxas. Isso aí, ô, Berdan. Ter cuidado no consumo. Um abraço para o Altair, que tá dizendo aqui que sempre usa goiaba e tomate. Muito bom. Pessoal, é isso, hein? Vou curtir meu domingão. Espero que você também curta. Doutor Grato, como ele cru faz efeito? Caio, faz efeito. Mas o que eu falei? Melhor cozinhar, fazer um molho de tomate, cozinhar um pouco no azeite ou no óleo de coco para poder soltar ainda mais o licopeno e você aproveitar ainda mais os benefícios da substância, tá bom? Um abraço para a Tânia Regina. Pessoal, vou lá curtir meu domingão, meia hora de live já, um grande abraço para você, um grande beijo, mas não vai embora, continue aqui no canal, porque eu separei 2 vídeos para você. Esse aqui, sobre 10 sinais de câncer de próstata, e este aqui, sobre uma bebida que pode, um suco, que pode ajudar a reduzir o açúcar no seu sangue, tá bom? Um grande beijo pra você, ótimo domingo e amanhã estarei de volta. Compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau, pessoal!